Eu vou falar sobre esse Luiz Fernando, né, um atacante do Atlético Goianiense, tem 6 gols aí nesse Campeonato Brasileiro. Desperta o interesse do São Paulo mesmo, como, né, o torcedor do São Paulo aí nas redes sociais ou na volta do ex, ficou bastante curioso aí com algumas publicações e eu quero trazer algumas informações que eu apurei e até trazer um pouco do panorama de como vai ser o 2025 na questão de contratações e na questão de planejamento, né, para 25. Mas antes, se inscrevam no canal, ativem as notificações, compartilhem os vídeos. Todos os dias aqui a gente tem também cupom da Centauro. O cupom é o HERNAN10, que te dá 10% de desconto na compra dos seus produtos da Centauro. QR Code na tela. Bom, muita gente aí no X, no Twitter, dando aí essa informação, replicando, repercutindo, né, um possível interesse do São Paulo na contratação desse jogador de 27 anos, né, um ponta, jogador de velocidade, o Luiz Fernando, do Atlético Goianiense. A resposta que eu tive, eu apurei com mais de uma fonte dentro do São Paulo, o São Paulo tratou como assim uma coisa até surpresa, assim. O São Paulo nunca sequer cogitou o nome, né? Nunca falou sobre a possibilidade de contratar o Luiz Fernando. Então não tem nada, não houve contato, o São Paulo não discutiu o nome e eu entendo que é algo que não vai para frente, é algo que não deve acontecer. O Luiz Fernando é um jogador que tem 6 gols nessa temporada no Campeonato Brasileiro, estava no banco de reservas inclusive no último jogo, né? Tem oscilado entre ser titular, banco de reservas. No estadual, no Goianiense, ele fez mais de 10 gols. É um jogador importante, um jogador que chama atenção, mas no São Paulo não há conversas para a contratação, não há sequer sondagem, não há sequer assim o interesse do São Paulo. O jogador não vem sendo discutido internamente, foi o que me garantiram 2 fontes do clube. Então, para quem se empolgou ou para quem ficou bravo, esquece, tudo, estaca zero, não existe qualquer movimento neste momento em relação a esse atleta de 27 anos. Então, o planejamento do São Paulo nesse momento está completamente estagnado, né? Mesmo porque o São Paulo está aí numa reta final de Campeonato Brasileiro, sem saber se vai disputar a Libertadores ainda no ano que vem. O planejamento do São Paulo é um planejamento que já está muito claro, um time que está montado, é um time que já tem ali uma base, tem jogadores que têm, evidentemente, contratos a serem vencidos, os jogadores mais experientes como o Luiz Gustavo, como o próprio Rafinha, são conversas que vão acontecer, é uma questão também de contratações ali pontuais, que a diretoria vai se reunir no final da temporada, vai discutir o elenco e vai fazer contratações pontuais. E é o que a direção vem falando de um cinto que vai ser apertado, na questão financeira, pelo reajuste financeiro que vai fazer agora com essa entrada do projeto financeiro que o São Paulo agora está fazendo com a Galápagos, né, que foi anunciado aí recentemente, né, o fundo financeiro. Então, assim, o planejamento do São Paulo ele ainda é embrionário, apesar de que ele está sendo discutido pelos departamentos competentes que tem lá no grupo, né? Quem compete ali é o departamento financeiro já de planejar 25 para ser discutido com a diretoria no momento certo. E a diretoria vai discutir quando tiver a certeza, é pré-Libertadores, é Libertadores, fase de grupos, vai se ter ali um planejamento. E aí o financeiro vai trazer o modelo de pré, o modelo de Libertadores, fase de grupos, e aí sim você vai atacar nas contratações pontuais daquelas posições. Enfim, é assim pelo menos a informação que eu apurei e trouxe para vocês. Muita gente aí no chat, aí nos comentários falando, lá vem o cara que é o assessor do presidente, lá vem o cara que traz chapa branca, pode falar o que quiser. Enfim, tempos atrás eu era o assessor do Gagliotti, tempos atrás eu era o assessor do Ilho, né? Tempos atrás eu era, agora a bola da vez é ser assessor do Casares. Enfim, amanhã posso voltar a ser o assessor da Leila, já falaram que eu sou assessor da Leila. Podem falar à vontade, eu não ligo. Os mesmos que xingam aí não tem coragem de falar quando encontra a gente na rua. Aliás, quando encontro torcedores na rua, sempre sou cumprimentado, eu troco ideia com todo mundo, sempre gosto de falar, sou paz e amor. Enfim, os caras que gostam de xingar aí, xinguem à vontade, porque isso não me atinge. Continuo fazendo meu trabalho, não à toa estou aí há tanto tempo entregando conteúdo para vocês. E vou continuar, certo? Porque isso não me abala. Aí muitos vão falar, mas abala porque você tá falando. Não, eu falo abertamente sobre isso porque eu não gosto de responder aqui. Eu gosto de responder
com o trabalho. Certo? Então, o jogo é importante que vai ter na próxima quarta-feira e isso vai nortear aí muito desse planejamento que está em curso para 2025. A diretoria de São Paulo está insatisfeita com o Zubeldia depois da derrota. Tem reportagem também aqui no nosso site do UOL. Leiam aí, eu vou ler, tá na tela aí para vocês. André Hernan, diretoria de São Paulo se irrita com derrota e vai pesar a cobrança. A diretoria de São Paulo não ficou nada satisfeita com o Luiz Zubeldia na derrota do São Paulo para o Cuiabá fora de casa no Brasileirão, informou André Hernando de primeira. A cúpula tricolor ficou muito irritada com a atuação, segundo Hernan. O papo é que foi um jogo horrível, a conversa foi nesse nível. Disse ele, nos bastidores, a tendência é que a cobrança suba de tom, com o objetivo de classificar o São Paulo para a Libertadores. O presidente Júlio Casares não viajou a Cuiabá, mas o Belmonte e o Rui Costa tiveram com o time. A diretoria ficou muito irritada com a atuação. Entre os dois, o papo é que foi um jogo horrível, parará. O São Paulo deixou para trás 6 pontos jogando contra o Cuiabá, que está na zona de rebaixamento e provavelmente vai ser rebaixado. Aí ele fala, o Hernan, eu ouvi de uma pessoa da alta cúpula do São Paulo, se tivesse vencido o Cuiabá no Morumbi, se tivesse vencido o Cuiabá em Cuiabá, estaria brigando lá em cima no G4. Essa derrota deixa uma marca negativa. O São Paulo fica muito preocupado com o que vai acontecer com o time nessa temporada. Eliminado nas Copas e agora tendo que classificar obrigatoriamente para a Libertadores, senão o 2025 do São Paulo vai ser um ano muito complicado, porque tem essa questão financeira. O cinto vai ser mais apertado e as contratações para o ano que vem serão pontuais. Falou que vai haver uma cobrança amanhã, quarta-feira, quando o clube os jogadores vão se representar para a comissão técnica e jogadores, em cima dessa atuação contra o Cuiabá e principalmente uma cobrança de São Paulo, que o São Paulo precisa estar na Libertadores em 25. Chapa quente lá pelos lados do Morumbi. Está uma discussão aí se isso é fritura, se isso não é fritura. Eles não. A matéria fala alguma coisa sobre qual o tamanho da responsabilidade que os cartolas têm. Isso tudo eles não têm nada com isso. Só estou ouvindo você falar das queixas dos dirigentes com relação aos atletas e o técnico. Ok. Isso. E com relação a eles mesmos, não tem nada? Nada? Não, eles não falam nada? Eles não têm nada com isso. A gestão do futebol de São Paulo é perfeita. Quem contratou o Rames Rodrigues foi o Zubeldia? Pois é. Aliás, né? Foi ele. Eu não sabia, sério, eu pensei que fosse o Casares, o Belmonte. Tá lá o Muricy, o Rui, né? Já foi o Zubeldia que inventou, né? O glorioso Rames. Parece que eles não têm nada com isso. Bom, aliás, eles são os gestores do futebol de São Paulo, cara. Pô, pelo amor de Deus. Me cansa um pouco essa narrativa da voz dos cartolas, sabe? Isso me cansa bastante. Não questionar esses caras, pô. Vamos perguntar para esses caras, galera. Vamos perguntar para eles. Qual é a sua responsabilidade como dirigente? Cara-fonte. Ilustrando isso que você está falando, o Casares, até hoje, ele disse que a contratação do Ramos foi certa. Foi certa a contratação. Deu tudo certo, mas ele deu errado. Mas ele mostrou na Colômbia que ele é um jogador e blá, 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 blá. O cara que jogou 5 jogos no São Paulo, perdeu o pênalti, perdeu não jogou nada, não estava a fim de jogar aqui, como também lá não está no Raio Valecano. Mas a diretoria entende que essa foi uma boa contratação. Ele não deu certo porque ele não deu certo. Enfim, quando se fala alta cúpula do São Paulo, é a diretoria do São Paulo, né? É isso. E não é de hoje, faz algumas semanas já que tem esse fogo amigo rolando dentro do São Paulo, críticas abertas aí ao trabalho do Zubeldia, Danilo. Eu acho que você pode até questionar o time e a comissão quando você joga do jeito que jogou contra o Cuiabá, que luta por rebaixamento e que também não tem exatamente uma grande campanha como mandante. Agora, daí a colocar toda a responsabilidade nas costas da diretoria, da comissão por essa temporada, e porque perdeu para o Cuiabá, não serve para mais nada, é muito imediatista. Eu acho que o trabalho do Zubeldia, ele é bom. Mesmo sendo eliminado pro Botafogo, ele conseguiu levar pros pênaltis contra o Botafogo, e que tem um time de investimento muito superior, e que tem hoje 2 times, e que provavelmente vários reservas do Botafogo seriam titulares no São Paulo, e que só não foram contratados pelo São Paulo, porque hoje o São Paulo não tem capacidade financeira e não consegue contratar esses caras, então eles estão ali no Botafogo, e às vezes são reservas do Botafogo, e que seriam titulares do São Paulo, e que melhorariam o nível técnico do São Paulo. Ainda assim, o São Paulo fez um jogo digno, especialmente o segundo, né, contra o Botafogo. É verdade que no primeiro tempo lá no Rio de Janeiro, passou um sufoco, etc. Dá pra gente fazer ponderação em relação à decisão do Zubeldia, de ter escalado, de ter mudado a forma tática do time jogar contra o Botafogo. Tem várias questões que a gente pode aqui. Quando eu defendo o trabalho do Zubeldia, eu não estou dizendo que o trabalho dele é perfeito. Eu acho o trabalho do Zubeldia bom, com pontos a melhorar, mas um trabalho bom e que fez o São Paulo brigar pela parte de cima da tabela, o que não acontecia faz um tempo no Brasileirão, que fez o São Paulo ser eliminado apenas pelo Botafogo e que não passou do Atlético Mineiro porque o Lucas perdeu aquele gol no Morumbi, depois o Batalha achou o gol no último minuto e aí ficou um jogo absolutamente amarrado. Qualquer um que passasse entre São Paulo e Atlético Mineiro seria justo, porque o jogo não teve um time melhor, que foi um time que foi melhor, assim, claramente melhor. Então, eu acho esse ponto, o que falta mesmo ao Casares, ao Belmonte, ao Muricy, ao Rui Costa, é a autocrítica. Se o São Paulo vai passar por um momento de cintos apertados, fez agora a reestruturação financeira, aprovou o fundo, e aí você vai ter várias medidas, né, que o São Paulo vai ter que cumprir, X% de faturamento, não vai ter que ter lucro, vai ter que não sei o quê. Então, beleza, vai apertar os cintos. Eu acho que é uma medida até corajosa do Casares, de colocar o São Paulo de novo em ordem. Ok, eu gosto dessa atuação, eu gosto dessa direção de fazer o São Paulo voltar a ser um time forte financeiramente. E aí, a partir do momento que você olha e fala, com essas medidas que eu vou tomar, o Zubeldia não vai ficar, porque me exigiu 5, 6, 7 reforços, e a gente não vai poder contratar, ok, aí é outro papo. Você não tem uma compatibilidade de ideias, e aí você muda de comando. Ok, agora,
desse jeito que está sendo falado, parece que o Zubeldia tem culpa de o São Paulo ter sido eliminado do Botafogo. Claro que é, junto com todos os jogadores e junto com a diretoria. Falta a diretoria, primeiro, fazer a autocrítica, segundo, ser mais claro. Por que não gosta do trabalho do Zubeldia? O que, não, porque não colocou o Marcos Antônio. Quem é que entende mais ali do que o Zubeldia do dia a dia? O Muricy, que não é técnico há não sei quanto tempo, o Belmonte, que é jornalista como nós e está como diretor de futebol, ou o Casares, ou o Rui Costa, que entende mais do processo de gerenciamento do São Paulo do que de campo, bola mesmo. Então eu acho que falta essa olhadinha no espelho para a diretoria do São Paulo. Só uma informação sobre a eliminação na Libertadores. O departamento de futebol do São Paulo entende que o Zubeldia é muito responsável pela eliminação da Libertadores e aí justifica dizendo que o primeiro tempo no Rio foi muito ruim. Bom, lembrando que o primeiro tempo terminou 0-0 e vamos lembrar, só relembrar o que aconteceu no segundo jogo do São Paulo. O Lucas perdeu um pênalti. Antes disso, o Luiz Gustavo entregou um gol. Depois disso, o Caleri perdeu um gol sem goleiro. E depois disso, o Caleri perdeu uma cobrança de pênalti e o Nestor perdeu outra cobrança de pênalti. Luiz Gustavo entregou a bola. Isso, foram 5 atos de jogadores individuais que ajudaram a eliminação do São Paulo. Isso parece não está sendo levado em conta pela diretoria de futebol de São Paulo, que entende que a culpa tenha sido do Zubeldia neste caso. Já deram alguma declaração pública sobre isso? Não, não deram. É só esse modus operandi, né? O Casares operandi de sempre. Vazando insatisfação. Isso, o Casares deu uma entrevista outro dia dizendo, não, o trabalho está sendo avaliado, não há fritura, até fez uma brincadeira, porque aqui não comemos fritura, porque o nosso fisiologista não permite, e tal. Fez uma resposta ensaboada ali, mas não falou. Mas o trabalho está. Mas os profissionais estão sempre em avaliação. Foi isso que foi a declaração até hoje é essa. Os profissionais estão em avaliação, os dirigentes amadores não. Um outro detalhe, né? O São Paulo fica mais ou menos um mês e pouco aí sem o Morumbi, né? Eu entendo que o clube tem que faturar, é difícil abrir mão, né? Do dinheiro que esses shows geram para o clube. Mas isso também é responsabilidade do treinador? Pois é, mas o São Paulo vai jogar no... Tem várias perguntas para fazer para eles aí. Tem várias. Podemos fazer duas perguntas na sua volta contra o Vasco, porque o Morumbi vai estar lá no show do Bruno Mars. Show que teve a presença, no primeiro show de estreia do Bruno Mars aqui no Brasil, dessa turnê, teve presença do Casares, que estava no show, mas não foi ao Cuiabá. Adorou, falou que o Morumbi estava incrível, mas ele gostou. Sério, cantou. Ele cantou com essas músicas. Falou que foi um show muito legal e tal. Falou de fato, postou na sua rede social que foi um show incrível e tal. Que legal. Mas no dia seguinte, o São Paulo jogou em Cuiabá num calor de 40 graus às 7 da noite e o Casares não foi a esse jogo. Simplesmente não foi. O Casares, que vamos ser justos, ele gosta bastante de mostrar quando ele vai com o clube, posta a foto dele entrando no avião, saindo do avião, dando eu gosto da imagem dele recepcionando o Rames, andando assim. Então, mas nesse jogo contra o Cuiabá, ele não foi para essa partida, foi ao show do Bruno Mars na noite anterior. Só para fechar, o Casares, quando anunciou o plano lá de financiamento do fundo do investimento, falou: o clube agora precisa de união. Precisa de união, mas aí, para ter união, todos precisam remar do mesmo lado. Desde o departamento de futebol, até jogador, até treinador, até presidente. É isso que precisa, e até torcida. É isso que precisa ser feito. Se não remarem para o mesmo lado, vai dar água, vai ser ruim. Muito bem, nossa enquete aqui ficou assim. Flamengo deve renovar com o Gabigol após a saída do Tite? Sim, 39%. Não, 61%. 2,6 mil likes, batemos aí com tranquilidade a nossa meta. Mauro César Pereira, Danilo Lavieri, muito obrigado. E a todos vocês que estiveram com a gente aqui também, muito obrigado. A gente volta amanhã um pouquinho mais cedo com o News, porque às 9 horas tem posse de bola. Então o News é às 8h30. Eu e o Júlio Gomes. Amanhã? Amanhã não, tô ficando louco. Amanhã às 9 horas. Tô ficando loucão. Hoje estamos na terça ainda. Amanhã, o All News Esporte às 9 horas. O posse de bola é só na sexta-feira. Valeu, Danilo. Valeu, Arnaldo. Não, Mauro, olha como eu tô bem. O cara tá bem, valeu, Danilo, valeu, Mauro. Vai dormir um pouco, âncora. Vou dormir um pouco, preciso dormir. Valeu, gente. Tchau. Tchau. Então é isso aí, né, família? Ficamos com o nosso giro de notícias do maior clube brasileiro. A gente tá falando realmente do São Paulo, para você ficar por dentro de tudo, não esquecer de nada. Já chega deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativa também o sininho de notificação. Aqui ficamos com os créditos desse vídeo, André Hernan e o All Sport. Então, para você que gostou, chega deixando seu like e passa no canal deles também. Um grande abraço, até o próximo vídeo.